Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição, mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que entrevista pessoas aí profissionais das áreas de inovação e sustentabilidade. Eu sou o Daniel Frazão e a gente tem o prazer e a honra de receber hoje a Ana Correia, que é co-founder e diretora de Customer Success da TAC, que vem conectando aí talentos diversos a grandes empresas. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui. Sou muito feliz pelo convite. Legal, eu que agradeço aí mais uma vez a sua participação e não quis dar muito spoiler, né, no início da apresentação, mas queria que você falasse um pouco, apresentasse para a gente, né, a TAC e falasse um pouco do que vocês fazem aí no dia a dia. Perfeito. A TAC é uma plataforma de empregabilidade que conecta candidatos com empresas e instituições de ensino, e por meio de testes gamificados, videoentrevistas, reações online, uma série de funcionalidades, conectamos as pessoas com oportunidades de emprego, mas também de educação. A gente consegue, com isso, aumentar também para as empresas a eficiência dos seus processos seletivos, chegando a taxa de aprovação nos processos de 80%, e oferecendo as oportunidades para as pessoas de emprego e também de educação. Bem legal, bem legal. E, assim, eu acho que muita gente deve perguntar para você qual que é a origem do nome, né? O significado do nome TAC. Conta um pouquinho para a gente. Bom, TAC é um termo que vem a partir da cosmovisão andina, tá? Lembrando que a região da Cordilheira dos Andes, ela desce por vários países da América Latina, e a cosmovisão andina, principalmente da região do Peru e dos Queros, que é uma comunidade que ainda cuida da tradição, eles têm vários termos que a gente, inclusive o meu sócio, o Renato Dias, estudou, e TAC significa junção de energias, que é uma visão realmente em que as energias não estão uma ultrapassando a outra, sabe? Ou competindo pela outra, mas na realidade a gente está fazendo uma junção em que juntas conseguimos fazer algo muito maior do que se estivéssemos fazendo sozinhas. Não, ótima mensagem, belíssima mensagem. Eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que ajuda, a gente vai falar um pouco mais para frente de propósito, mas ajuda a tangibilizar um pouco, né, do que está por trás, assim, da empresa e daquilo que os fundadores pensaram no início, né? São quantos fundadores e quantas pessoas hoje trabalham na TAC? Nós somos 3 fundadores na operação. Temos um quarto fundador que ele esteve junto na ideia e nos acompanha, mas não está na operação. E 30 pessoas aproximadamente atualmente. Mas a gente também tem outros parceiros, então uma rede muito maior do que isso. Ah, legal. Sempre trabalhando em rede, né? Sempre trabalhando essa questão sinérgica, né? Sim, eu acho que a TAC tem essa essência de que eu acho que a gente tem essa história precisamente pelas pessoas que se uniram. E aqui estamos falando de todo tipo de pessoas. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas que estiveram e estão junto conosco, parceiros. Então, isso tem sido muito importante. É super interessante porque, trazendo um pouco da mensagem, né, tanto de inovação como sustentabilidade, essa colaboração é fundamental, né? Então, por mais que a gente muitas vezes esteja em alguns segmentos em que haja muita competitividade em alguns casos, aquele termo que em inglês se usa, né, de co-petition, que é colaboração dentro da competição, também é super importante, né? Exatamente. Eu acho que tem uma característica sobre competição que eu acho que a gente está entendendo que não é entre pessoas, sino muito de um espírito competitivo também tem de superar seus limites. Você pensar, a gente consegue chegar aqui e ir além daqui. E você consegue sozinho, mas vai mais longe junto com outras pessoas. Então, acho que também essa visão da competição entre pessoas, cada vez a gente perde, porque só colaborando que a gente consegue realmente chegar às metas que nos propomos e principalmente transformar o mundo que todos nós sonhamos ter. Sim, com certeza, com certeza. Uma coisa que me chamou bastante atenção, né, na TAC, da plataforma de vocês, é essa questão dos testes gamificados, né? Porque geralmente quando a gente pensa num processo seletivo, geralmente ele vai muito no mais do mesmo, pegando os processos se repetem e são pouco atraentes, principalmente para o jovem. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso e qual que é o grande diferencial.
Bom, eu acho que um dos grandes diferenciais nossos é o foco em candidatos. Eu acho que muito das tecnologias que têm surgido no universo de recursos humanos está muito focado no uso dos empregadores, mas não centrado realmente no candidato. E quando a gente olha para o candidato, é importante a gente ver que não temos somente requisitos. Eu acho que os pró-seletivos até agora sempre olharam para as pessoas através dos requisitos. Então, qual é a faculdade que você fez? Onde que você mora? E isso não nos deixa ver quem essas pessoas realmente são. Porque o que nos faz como profissionais não foi a faculdade que nós fizemos. Ela faz parte. Mas a minha história, a tua história, é uma história de muitos anos. Foram as vivências que tivemos, as experiências, os desafios que enfrentamos no trabalho e na nossa vida pessoal. Então, nós acreditamos num pró-seletivo que vai além dos requisitos, que consiga olhar para o candidato de uma forma mais integral. Quando a TAC surgiu, a gente fez também um trabalho com jovens para entender um pouquinho essas dores. E o que acontece a maioria das vezes é que eles nem sabem qual é seu potencial, não sabem qual é seu diferencial. Segundo, quando eles se apresentam para o seletivo, eles não conseguem mostrar e não recebem nenhum feedback, muitas vezes, das empresas. E isso mina totalmente a autoestima das pessoas. Então, nossa proposta é que a experiência para os jovens, e lembrando que jovens, nós estamos falando de pessoas de 18 a 20 anos. O primeiro registro em carteira, a média aqui no Brasil, é aos 28 anos. Então, as pessoas estão tendo, antes, muitos subempregos, empregos informais, e realmente acessam a um trabalho digno aos 28 anos. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm acesso a um processo seletivo de uma forma mais digna, inclusive entender como funciona o processo seletivo. Então, nossa proposta é uma experiência para essas pessoas em que elas consigam ir fazendo testes, atividades. A gente também tem aulas sobre o mercado de trabalho, todas de forma gamificadas, interativas, leves, curtas, porque isso também é importante para os seletivos, com testes cada um de 2 horas. Isso é desgastante, para que no final, muitas vezes, as pessoas nem recebem um feedback sobre isso. Então, são testes curtos que as pessoas podem fazer no ônibus, enquanto param um pouquinho na escola. E isso gera um currículo, que nós falamos que é a entidade profissional da TAC, que vai além de simplesmente experiência profissional e qual é a sua escolaridade. A gente traz os selos desses testes, qual é o seu perfil comportamental, quais são suas competências, você conseguir fazer uma vídeo apresentação. Então, ajudamos a que esse currículo revele muito mais do que essa pessoa é. A gente também tem campos, por exemplo, de voluntariado, onde você pode falar de outras experiências. E isso tem sido muito bom, porque as empresas percebem que conseguem ver os candidatos além do básico, e realmente isso faz com que os processos seletivos aumentem. Como falei antes, por exemplo, em vagas operacionais, a taxa de aprovação em uma entrevista, por exemplo, é de 25%. Conosco, a gente consegue taxa de 80% de aprovação. Então, acho que a gamificação e esse processo de ir reconhecendo o potencial tem sido muito importante, e a gente se posiciona e se diferencia no mercado nesse momento por isso. É interessante, né? Porque hoje a gente sabe por pesquisa, né, que muitas vezes as empresas contratam pelo conhecimento técnico, né? E aí existe um nome, né? As famosas hard skills. E muitas vezes o fit cultural acaba definindo se aquela pessoa vai continuar ou não na empresa, né? E aí olha-se muito mais para aquela questão do comportamental, né? Ou das soft skills. E muitas vezes a falta desse match acaba ocorrendo muitas vezes porque o processo seletivo só olha para o técnico, né? Não se tem essa visão mais holística do candidato, né? Tem uma frase muito comum no universo de recursos humanos, e diz que a gente contrata por competências técnicas e emite por questões culturais. Então, é muito comum isso, porque muitas vezes as competências técnicas você consegue desenvolver dentro da organização. Você pode incentivar uma pessoa a fortalecer alguma questão que é importante para ela. Mas o fit cultural, ele é fundamental e não só na organização. A gente faz um trabalho de identificar
identificar o perfil cultural da área em que essa pessoa está inserida. Porque não é o mesmo uma pessoa que entra numa grande corporação para a área de inovação do que para a área, por exemplo, de logística. As características são diferentes. Então, é muito importante que as empresas, e eu acho que as empresas estão cada vez mais conscientes disso, de que muitas vezes alguns requisitos técnicos, é melhor elas investirem para dar espaço para trazer pessoas alinhadas à cultura, mas também para trazer pessoas diversas para suas equipes. Sim, isso é muito importante, né? Porque o conhecimento técnico realmente, né? As pessoas aprendem. E hoje no mundo que a gente vive, que é tão complexo e que a mudança é a única certeza, e a mudança é cada vez mais rápida, então o conhecimento muitas vezes ele não é estático, né? Então é esse desenvolvimento que faz a diferença, né? Exatamente. E o conhecimento, assim, pelo menos, bom, como empreendedora, a gente sabe, a base é conhecimento muito importante. Mas o que nos faz é a prática. E no universo de startups é isso. Quando você erra, você aprende. Então, a gente sempre foi muito ensinado você tem que adquirir o conhecimento na sala de aula e depois você replica. E o que você adquiriu lá é o que te faz uma pessoa com conhecimento suficiente para exercer alguma função. E não funciona assim. Ou seja, a gente pode estudar muitas coisas na sala de aula e quando chega e vê os desafios, são muito diferentes. Então, o conhecimento também ele faz parte das nossas vivências, da nossa prática. Isso também é muito importante que seja valorizado. Sim, com certeza, com certeza. E quantos candidatos, né, quantas pessoas estão conectadas hoje à plataforma da TAC? Nós estamos com 2.700.000 pessoas atualmente e já fomos intermediários de 165.000 oportunidades entre emprego e bolsas de estudo. Legal. E é interessante também essa conexão, né, com as instituições educacionais, né? E aí eu queria entender um pouco como é que funciona essa parceria e como vocês têm trabalhado junto. É importante frisar aqui de que a TAC é uma startup de impacto social. Então, nosso objetivo, a gente quer sim ser uma empresa que cresça, que gere muito valor para o Brasil e para as pessoas também que trabalham dentro, mas também é muito importante que a gente contribua com objetivos muito claros que nós temos. Inclusão produtiva é uma delas. Então, quando a gente fala em inclusão produtiva, é dar possibilidades para que as pessoas consigam contribuir produtivamente para a sociedade. E tem 2 pilares que são fundamentais para isso, que é a empregabilidade e a capacitação. O que a gente foi vendo ao longo da nossa jornada é que tem muitas iniciativas que capacitam as pessoas, tanto cursos livres ou pontuais, mas também instituições de ensino, só que depois eles não conseguem empregar muitas dessas pessoas. Isso é uma realidade que existe. Então, a nossa proposta essas instituições viram parceiras nossas e elas cadastram seus alunos e certificam pela nossa ferramenta. Então, eles querem um selo no currículo, isso é muito importante, um selo que diferencia esse candidato e ajudamos na empregabilidade com todos os nossos parceiros de corporações e que contratam essas pessoas. Sim, então é um olhar realmente completo, né? Olhando para uma cadeia mesmo, né? Que conecta o jovem, muitas vezes, que está numa instituição de ensino com as empresas que vão proporcionar aquela empregabilidade, né? É um ecossistema. Eu acho que é isso que precisamos ser muito conscientes, que o ecossistema de empregabilidade é muito mais rico e complexo do que a gente imagina, que é simplesmente o candidato que se candidata a uma vaga e pronto. Então, a gente também considera que uma das nossas premissas é dar essas oportunidades para o candidato. Então, normalmente, eles fazem um processo seletivo na empresa Y e o currículo fica lá parado. Na TAC, eles fazem um processo seletivo e já ficam identificados na nossa plataforma. Então, se ele não dá certo em uma empresa, ele recebe oportunidades de outras empresas e, além disso, também elas recebem oportunidades de educação, porque além das parceiros certificarem as pessoas, a gente também oferece os cursos que esses parceiros têm para que eles melhorem seu currículo e consigam entrar em uma outra oportunidade de emprego. Eu achei super interessante essa visão ecossistêmica mesmo, né? Quer dizer, na verdade, em que as coisas se conectam e não é uma relação, são 2 lados distintos do balcão. Não, exatamente um ecossistema que se conecta, né? Exatamente, mas é fundamental. Eu acho que a educação tem que ir
da mão da empregabilidade. Senão, a gente tem também... vamos perdendo a sinergia, vamos tendo formações em áreas que, por exemplo, o mercado não está precisando. Eu acho que também esse ecossistema de conectar também permite ter uma visão de quais são as áreas que precisam ser formadas, quais são os profissionais que a gente tem mais dificuldade para ser contratados e que as instituições podem formar. Sim, sim. Bem interessante. E é claro que isso traz, né, um impacto para as empresas também, né? Eu acho que a grande dor, o grande desafio das áreas de recrutamento e seleção e das áreas, na verdade, que são clientes desses departamentos dentro das empresas é o tempo médio para se contratar um candidato, né? E todo mundo, e aí todas as pontas reclamam um pouquinho, reclamam talvez do tempo que o gestor vai investir para uma entrevista ou para a seleção dos candidatos. A área de recrutamento talvez não vá atingir no primeiro momento aquele número mínimo de candidatos e acaba virando um pesadelo, algo que no fundo para o outro lado, para o candidato, é uma esperança de colocação, né? Como é que o impacto da plataforma em relação à eficácia e eficiência desse processo? Os processos seletivos são muito pautados nisso, em ver currículo por currículo, em triar com alguns requisitos e em fazer entrevistas. Mas plataformas como as nossas, com todas as metodologias, o algoritmo que a gente tem também para ranquear candidatos, ajuda que as empresas consigam identificar mais claramente quais são os perfis mais adequados para eles. A gente também oferece uma série de funcionalidades que ajudam a antecipar essa entrevista, porque eu acho que aí tem um desafio muito grande, porque essa ineficiência que acontece nos processos seletivos, o que ele gera? Ele gera que os processos sejam muito caros para as empresas, porque eles estão fazendo dinâmicas, que a gente fala que é uma entrevista em grupo, com 50 pessoas ao mesmo tempo para contratar 10 pessoas apenas. E quando essa pessoa entra, ela não tem fit cultural. E aí não dá certo e ela sai. Então sai muito, 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 muito caro. Então, o que faz nossa plataforma é oferecer uma série de funcionalidades que ajuda a antecipar de forma online as pessoas realmente mais adequadas para que o momento da entrevista seja muito mais assertivo e consiga contratar e ter taxa de aprovação como a que eu falei. Por exemplo, a gente tem cases de 70%, 80% de taxa de aprovação. E eu acho que isso diminui o custo tanto para as empresas, então todos os cases as empresas veem diminuição de custos, aumento da eficiência, mas também para o candidato diminui também a taxa, o que falamos da taxa transacional do processo seletivo, porque o candidato também está indo à empresa para um processo seletivo que ele vai ter menos chances de passar. E com ataque, ele vai num processo seletivo, numa entrevista, com uma probabilidade muito alta de ser aprovado. É um retorno, né, na verdade, desse investimento, né, que para o candidato é bastante significativo, né, porque muitas vezes a pessoa está numa condição até de vulnerabilidade, né? Exatamente. E esse também é um valor para as empresas, porque além de aumentar a eficiência, reduzir custos, reduzir turnover, também está oferecendo uma melhor experiência para os candidatos. E a gente tem que lembrar que marca empregador é fundamental, porque uma pessoa que passa por um processo seletivo com sua empresa, ela é seu cliente também. Você precisa olhar como um cliente. E você tem processos seletivos que você vai receber um volume altíssimo de pessoas e você só aproveitou 2%. O que vai acontecer com os outros 98%? Precisam ser pessoas que tenham tido uma boa experiência e possam falar bem da sua empresa, mesmo que não tenha sido aprovado. Então, eu acho que isso também é um cuidado, não só de compromisso social, mas também de imagem para as empresas. Exato, as empresas hoje estão tão focadas, né, na experiência do cliente, né, quando a gente fala de consumo principalmente, seja de produto, seja de serviço, essa experiência também da contratação, do recrutamento é super importante. Exatamente. Nós temos um case, eu gosto muito desse case, que é com o Hospital Albert Einstein. Eles têm, primeiro, o destaque maior para eles é que eles montaram, dentro da equipe de recrutamento e seleção, experiências de inovação pós-pandemia. Eles realmente sentaram e começaram a testar, fazer MVPs de projetos, e nós começamos nesses MVPs e continuamos com eles até agora. E eles faziam mutirões de emprego.
que aconteciam uma vez ao mês. Então, as pessoas geralmente indicadas pelos próprios colaboradores se deslocavam até a sede deles e, a média, a pessoa gastava uns 8 horas, ou seja, o dia inteiro nesse processo seletivo. Por quê? Porque as pessoas saíam da Zona Leste, que já eram 2 horas para chegar no centro de São Paulo, imagina. Chegavam, faziam uma entrevista, faziam os testes, depois disso, ele saía almoçar, depois, se ele tinha passado nos testes, ia numa entrevista, por exemplo, com um gestor. Com a TAC, a gente transformou todo esse processo de forma digital, dura 40 minutos, que fizemos a contabilização junto com a equipe, então a gente chegou a 40 minutos. Tem processos que nem entrevista existe. O candidato já faz o vídeo, os gestores já aprovam e já fazem toda a gestão. E eles conseguiram, em um mês, conosco, contratar o que eles tinham contratado no ano anterior, o ano inteiro, durante os 12 meses. Então, esse tipo de processos e de sistemas ajudam a aumentar essa eficiência e ver esse valor. Então, do outro lado, esse candidato não teve mais que se deslocar desde suas casas. Está fazendo todo o processo seletivo desde sua casa e eles estão conseguindo contratar pessoas muito mais alinhadas. Esse exemplo eu acho fenomenal porque ele une exatamente, né, o impacto social positivo que vem por conta da digitalização. E a digitalização está super conectada com a inovação. Então, é o momento que a inovação e a sustentabilidade se encontram. E eu acho que isso é super interessante. Exatamente. E eu acho que é bem importante porque todas essas empresas, eu falo que muitos dos parceiros da TAC são empresas muito conscientes disso. Então, elas não só querem aumentar a eficiência, mas elas querem causar impacto. E por isso que eu falo que nós somos, inclusive, privilegiados de ter essa rede, essa junção de energias que falei no começo, de organizações, inclusive nossos clientes, que apostam nessa transformação social. E outro ponto também, né? As empresas imaginam, tudo bem que hoje se fala muito da conexão da sustentabilidade com o negócio em si, mas é difícil para uma área que está conectada ali no seu core, né? Por exemplo, RH com recrutamento e seleção, está lá focado em atrair os candidatos, em reter talentos, e muitas vezes não entende que existem oportunidades ali que podem ajudar não só a resolver esse desafio, mas também gerar impacto para as pessoas, né? Para a comunidade, gerar esse impacto social positivo, né? Bom, nós sempre temos vários parceiros que têm esse foco. Quando a gente fala da Natura, do Santander, são empresas que muitos dos processos seletivos, eles têm, além do interesse de trazer diversidade para as empresas, porque, gente, isso é muito importante e não é uma tabelinha para ser preenchida. Diversidade é fundamental e isso ajuda as empresas a evoluírem. A gente já sabe que equipes diversas aumentam a inovação das equipes e, inclusive, empresas mais diversas têm resultados acima das metas. Então, essas empresas, a gente conta com vários parceiros que têm essa consciência e eles sabem que é importante aumentar a diversidade nas suas empresas, mas também ter um compromisso e metas de diversidade. Então, nós temos casos de empresas que têm metas de pessoas de alta vulnerabilidade ou que têm metas realmente de aumentar dentro das suas equipes pessoas negras, pessoas pretas e pardas. A gente tem empresas que apostam muito em também trazer pessoas de escolas públicas, porque isso também é muito comum. Quando a gente fala, por exemplo, um programa estágio, durante a época em que a gente foi explorando o mercado, o primeiro que as empresas falavam era: eu quero só pessoas de faculdade de primeira linha. E aí, eu me lembro que eu conversava, eu tentava entender por que você só quer pessoas de primeira linha. E as empresas, os recrutadores, eles falavam: não, é que geralmente o perfil é mais adequado. E o que você encontra é que, como eles não têm critérios suficientes para triar, eles se apoiam na triagem de uma faculdade. E isso é totalmente errado, porque a gente sabe que tem pessoas excelentes em qualquer tipo de faculdade. Só que se o recrutador não consegue ter formas de destacar essas pessoas e identificar realmente as outras competências que ele precisa, ele vai caindo nesse tipo de viés. Se você achar, não, para essa oportunidade de emprego é melhor o homem, para essa é melhor uma mulher. Mas sim, é simplesmente a dificuldade de conseguir fazer essa triagem. Então, eu vejo que essas empresas apostam precisamente em aumentar essa diversidade, mas também conscientes de que eles estão gerando esse impacto para as suas comunidades. Os gestores, geralmente, eles buscam pessoas que se parecem
parecem muito com eles próprios, né? Ou com elas próprias, né? E aí, porque imagina, muitas vezes o fit comportamental pode realmente ajudar, mas se esquece que essa diversidade traz uma diversidade cognitiva que é chave para a inovação, né? Quando a gente fala, inclusive, fit cultural, por exemplo, no ataque, nosso teste de personalidade, ele trabalha muitos eixos. Então, não quer dizer que a empresa tem um perfil e só contrata um perfil de pessoas, sino que nós, a partir de vários inputs das empresas, várias informações que trabalhamos nos nossos sistemas de teste cultural, a gente identifica qual é o conjunto de características e de pessoas, conjunto de tipos de pessoas que podem fazer sentido para essa equipe pelo modelo em que ela trabalha. Mas é totalmente, eu acho, uma falácia a gente seguir nessa linha de que eu só consigo trazer pessoas exatamente iguais. Porque, inclusive, a gente está falando de inovação. A gente sabe que se eu tenho um grupo de pessoas que pensam igual, as chances de realmente a gente pensar fora da caixa, sabe? E criar alguma solução no tradicional são mínimas. É quando você tem essa diversidade que você percebe. E também através não só da diversidade, mas no desconforto. Ou seja, ter uma equipe diversa também ajuda a que as empresas não só tenham inovação e resultados melhores, também evitem questões delicadas, por exemplo. Que uma pessoa, por exemplo, numa equipe que você tem mulheres, elas vão levantar a mão sobre algumas questões que não estão acontecendo muito legal em relação à empresa, aos produtos. Então, eu acho que as empresas estão cada vez conscientes disso, de que para seus resultados e para ter uma boa entrega para a sociedade e para seus clientes, a diversidade é fundamental. E a gente sabe, né, que a gente vive num país, né, que tem uma desigualdade social gigantesca, bastante relevante, e que se você realmente priorizar só pessoas de uma instituição, de uma universidade X ou Y, você vai excluir uma série de pessoas que muitas vezes, pensando numa cidade como São Paulo, estão longe ali daquele centro expandido e vão ter mais dificuldade de se recolocar. E aí, muitas vezes, essas pessoas são pessoas pretas ou pardas, são pessoas com deficiência, e a plataforma de vocês ajuda a aproximar essas pessoas também das grandes empresas, né? Exatamente. E eu acho que se trata disso, novamente esse reforço, isso não se trata de simplesmente preencher a tabelinha de diversidade. Se trata de resultados reais, assim, você vai trazer pessoas muito iguais, e quando você traz essa diversidade, você vai conseguir ter melhores resultados, e você vai dar chances para as pessoas mostrarem seus talentos, porque um viés como, eu só escolho pessoas de faculdade de primeira linha, você está tirando pessoas incríveis que vieram de outro tipo de faculdades. E são talentos, né? Na verdade, que muitas vezes vão gerar valor dentro das organizações, né? Não estamos falando de filantropia, né? Estamos falando realmente de valor, né? Não, nós temos, no ano passado, lançamos nosso posicionamento, que é o nosso objetivo é mostrar pessoas interessantes para as empresas e para o mundo. Porque, novamente, nós não somos pré-requisitos. A Ana, eu aqui, não é a faculdade que eu fiz, ou as empresas onde eu trabalhei. A minha interessância vem a minha história, desde que era pequena na Colômbia, as experiências que eu tive, é isso que é a interessância. Eu mesma, eu vejo no ataque, porque a gente tem uma equipe bastante diversa, eu vejo o valor em ter pessoas que realmente estão trazendo seus talentos além desses requisitos. Então, eu acho que é muito importante a gente compreender que as pessoas são muito mais do que um currículo tradicional. As pessoas são histórias, as pessoas são talentos, as pessoas são potenciais também a serem desenvolvidos. Sim, sim. E esse conceito de interessância eu acho fenomenal, né? Porque traz uma visão mesmo mais abrangente do ser humano, né? Que no fato do que estamos falando, né? E também... Bom, a gente trouxe esse nome interessância, mas ele vem de que todas as pessoas somos interessantes. E são interessâncias diferentes. Então, depois convido para vocês assistirem um vídeo, por exemplo, que a gente tem no nosso site, que conta a interessância de alguns candidatos que conquistaram essas oportunidades de emprego. E elas contam um pouco da sua história e como que isso contribuiu para elas conquistarem esse emprego. Então, não é, novamente, a faculdade, a experiência, é a história que ela tem que fez se destacar em um processo seletivo, e que ferramentas como a nossa ajudam a que isso seja revelado.
Sim, e realmente eu recomendo o vídeo. O vídeo realmente é muito interessante. Tem alguns casos, pessoas ali contando a sua história e realmente usufruindo de oportunidades que muitas vezes não teriam acesso se não fosse uma plataforma como a TAC, né? Exatamente. E tem muito, as pessoas também têm, isso é bem importante, eu acho que também ser um aplicativo, a digitalização dos processos são uma forma de democratizar o emprego, que muitas pessoas, elas nem pensam que teria chances de entrar em uma empresa específica. E como na TAC ele está jogando e vão aparecendo as empresas, fala, eu posso entrar, deixa aqui eu me candidato. Eu já vi para os seletivos, eu acompanhei de pessoas que me falavam, eu nunca imaginei que uma pessoa como eu conseguiria entrar nesse processo seletivo. Então, eu acho que também um destaque, e que agora está mais forte pós-pandemia, que é o processo seletivo serem mais digitalizados, eles ajudam nessa democratização. Super interessante. E eu, por exemplo, hoje mesmo participei, na verdade, de uma capacitação ali para mentoria para jovens, né, em condição de vulnerabilidade. E aí eu vi um conceito, é tão bom ouvir essas coisas, porque a gente aprende e já sabe como, na verdade, entender aquilo de uma outra maneira quando acontece, né? Que o jovem, muitas vezes, quando tá, um jovem normalmente tem aquela coisa assim, não, mas não é para mim, será que eu consigo, será que eu posso? Aquela dúvida de quem está começando uma jornada. E para quem está numa condição de vulnerabilidade, isso ainda é mais significativo, né? Exatamente. A gente tem que lembrar, não só o acesso, mas questões básicas em um processo seletivo. Tem pessoas em situação de vulnerabilidade que elas não sabem o que vestir em um processo seletivo, o que responder em uma entrevista. E na TAC ele aprende essas dicas. Eu tenho uma amiga minha muito querida, que é uma professora incrível, que já trabalhou com a ONU, com vários projetos, e durante as Olimpíadas ela teve um projeto com meninas e esportes no Rio. E a gente, nessa época, ainda apenas estávamos começando aqui em São Paulo, não estávamos do tamanho que temos agora. E eu falei para ela, olha, eu ainda não tenho emprego para lá. E ela falou, não, mas eu quero mostrar para as meninas a TAC para elas aprenderem. Passaram uns meses, ela contou que elas adoraram. Eu falei, tomara, em breve vamos ter oportunidades de emprego. E aí aconteceu que uma das meninas chamou ela, depois de vários meses, já ela nem tinha muito contato, e falou que ela ia para uma entrevista numa grande empresa. E perguntou, falou que ela estava nervosa e que se ela poderia ajudá-la a se preparar. E minha amiga Thaís Prado, ela me contou que fez uma call com ela, minha amiga nem estava mais no Rio, e começou a testá-la, entrevistá-la. E a menina se virou muito bem. Ela falou, gente, mas você está pronta, como que você aprendeu isso? E ela respondeu, foi pelo aplicativo que você me passou. E essa menina foi empregada por essa empresa. Então, esse é o impacto. Eu acho que isso a gente precisa ser consciente. Temos realidades muito diferentes. E o nível de maturidade, por exemplo, que nós temos hoje em dia na nossa carreira, não é igual a uma pessoa que está começando e ainda mais difícil para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Sim, não, bem interessante mesmo. Eu gostei no vídeo, inclusive, né? Tem uma pessoa, um rapaz com deficiência que trabalha como desenvolvedor, né? Como programador. Isso eu achei sensacional porque ele está conseguindo expressar o talento dele e começar a construir uma carreira e sem sem ter sido prejudicado por um rótulo que acaba sendo uma barreira no início. Exatamente, e esse processo seletivo é muito incrível, porque foi um processo seletivo para trabalhar com pessoas júnior. Novamente, a empresa apostando em desenvolver as pessoas. Então, você contrata pessoas em um nível inicial para a tecnologia, você consegue trazer essa diversidade e desenvolver as competências facilmente. Na TAC, nós temos, nossa equipe técnica é bastante diversa, tem várias mulheres que não é comum no mercado de tecnologia. E, novamente, são pessoas que começaram ainda sem terminar a faculdade, porque não é esse o requisito. Tem outras características delas que realmente foram... elas brilharam dentro da TAC e até agora continuam conosco. Esse é um exemplo, na prática, né? Você sentiu o quanto a diversidade pode gerar essa conexão realmente com o teu público, né? Não, total. E eu falo que, eu comecei com a TAC olhando para fora, mas hoje em dia, com 30 pessoas, eu falo que também tem uma missão interna. Então, a diversidade da TAC é um desafio, não é
totalmente, a gente ainda não conseguiu chegar em tudo que a gente desejaria, mas nós trabalhamos, a gente trabalha muito questões de diversidades internas, e ter essas pessoas, gente, isso é tão importante, as pessoas, porque tem muitas situações que a gente já passou, que as pessoas levantaram a mão, sabe? E que pode ser difícil lidar com essas situações, mas que só acontece porque tem diversidade, porque alguém levantou a mão e você fala que é gostoso, inclusive, lidar com dificuldades por essa diversidade. Porque se a gente fosse pessoas iguais, nunca teríamos esse tipo de desafios. E esses desafios geram um aprendizado enorme. Sim, sim. E você falou uma coisa que eu gostei bastante, né? Que é a oportunidade de abrir oportunidade para que as pessoas sejam boas para o mundo, né? E a gente está num contexto também, né? Em que as empresas também precisam ser boas e benéficas para o mundo, né? E vocês estão num processo bem interessante de se tornar, inclusive, uma empresa B, né? Dentro da metodologia do Sistema B. Conta um pouco para a gente como é que está esse processo. Bom, eu acho... Primeiro do que tudo, eu acho que é importante compartilhar que eu acredito que no futuro todas as empresas precisam ser boas para o mundo. Assim, eu acho que hoje em dia empresas como a nossa temos essa característica de falar somos empresas de impacto social, sabe? Porque a gente segue metodologias, mas eu acho que no futuro breve, se a empresa não fizer isso, eu acho que a empresa vai morrer. Então é necessário isso. Nós nascemos, é engraçado, porque as empresas, elas geralmente são empresas grandes e aí fazem a certificação do Sistema B. No nosso caso foi o contrário. Nós já nascemos com empresa impacto. Então, por exemplo, um dos requisitos é ter no contrato social um compromisso com esse impacto. Então, a TAC já nasceu com isso no contrato social, no nosso trabalho. Então, quando nós nascemos, a gente adquiriu o que chama no B-Pending, que é um selo que o Sistema B dá para empresas como a nossa que estava começando. Por quê? Porque todo o processo de certificação é muito complexo e ele precisa a empresa estar operando muito bem para conseguir essa certificação. Então, nós somos B-Pending e agora que estamos com tamanho e uma estrutura, já estamos na metade do processo da certificação do Sistema B. E um processo, eu costumo falar que é um processo muito, muito rico, não só pelo selo que vai ser adquirido, mas para você também olhar para si mesmo, porque ele é trabalhoso, então precisa muitas pessoas estarem realmente direcionadas para isso, mas ele trabalha vários aspectos, ele trabalha questões ambientais, mas também questões de dentro, como que tratar os colaboradores, como que são os processos, se você gera impacto, evidências de todo tipo de impacto dos seus clientes, então não é um processo simples, mas eu acho que é um processo muito importante. E aí, dentro desse processo, você primeiro, quando vai se cadastrar, eu acho que isso é bem interessante, porque isso é uma plataforma que você vai respondendo as perguntas e você já sabe mais ou menos se você tem a pontuação. Então, vamos imaginar, eu acho que provoco todo mundo, testem isso, mesmo que ainda não estejam prontos para o selo, testem fazer para ver qual é a pontuação de vocês. E aí, talvez até procurarem, não, eu não tenho a pontuação necessária ainda para pedir essa certificação. Então, vou fazer esse trabalho internamente. Aí, quando você tem a pontuação necessária, o que acontece depois é um trabalho de evidências, porque você respondeu isso, já tem que ir coletar todas as evidências. E nós estamos nesse processo de coletar evidências, que novamente eu acho que está sendo muito rico para nós, e que toda empresa deveria trabalhar para realmente ela se transformar em uma empresa mais sustentável e de impacto. No fundo, todo o reporting, né, sustentabilidade, todo assessment, no fundo, funciona como uma ferramenta de gestão, né? Você tira uma foto, entende quais são os gaps, né, e aquilo que você precisa trabalhar e trabalha em cima para evoluir sempre, né? Exatamente. E o que eu acho interessante é que sustentabilidade é jornada, né? E mesmo grandes empresas que hoje contam com o selo B, né? E a gente pode citar Natura, Danone, Movida, entre outras, né? São empresas que realmente começaram essa jornada, algumas delas foram até pioneiras, mas foi jornada, foi um caminho, e esse caminho resultou nesse reconhecimento, né? No fundo, que acaba gerando um reconhecimento de mercado também, né? E eu acho que a sustentabilidade é muito viva. Cada ano tem várias questões. Agora é ESG, quando lá trazer a responsabilidade social, depois sustentabilidade. Hoje estamos falando ESG. Então, sustentabilidade é muito viva. E se a empresa não se comprometer em um começo, ela não consegue acompanhar o mercado e não consegue também se posicionar como marca.
Uhum. Sim, sim, com certeza. E eu vejo muito assim, na verdade hoje, né, quando a gente fala principalmente de inovação, as empresas vão se colocando em caixinha, né, as startups se colocam muitas vezes em caixinha, dependendo, claro, do segmento, né, e a gente vê que esse segmento de HR Tech cresceu muito de uns anos para cá, né, e aí queria que você comentasse um pouco, mas bem como é que vocês se posicionam nesse segmento e como é que é a concorrência, né? Se existe uma concorrência muito forte, principalmente de quem já tracionou principalmente o seu modelo de negócio um pouco antes, né? Eu acho que o universo de HR Techs, ele primeiro é uma esteira muito grande, porque quando a gente fala de empresas de recursos humanos, a jornada de recursos humanos é muito longa e ela envolve várias partes. Então, atração de candidatos, marca empregadora, processo seletivo, seleção, depois documentação, folha, cultura dentro da empresa, é muito amplo. Então, é muito difícil você falar, tem startups que trabalham em toda essa esteira, porque até dentro do modelo de startup, de ter foco, isso seria quase impossível. Então, o que acontece muito nas HR Techs é que é um segmento que tem muitas empresas atuando em alguns pedaços. Eu acho que, nesse momento, depois da pandemia foi realmente um momento mais rico para as HR Techs. Antes da pandemia ainda era mais visto como inovação. E eu acho que depois da pandemia, ou inclusive durante, na verdade, estou falando pós-pandemia, mas durante a pandemia foi a única alternativa para os seletivos digitais, fazer digitalização do processo. As empresas começaram a ser uma necessidade, não ser mais uma inovação, algo um pouco diferente. Então, quando a TAC a gente surgiu em 2000, a gente lançou nosso aplicativo em 2017. Ainda era uma época de muitas dificuldades para as pessoas as empresas se sensibilizarem. Teve algumas HR Techs um pouco antes que têm se consolidado bastante no mercado, então tem vários concorrentes, mas eu costumo falar que como essa esteira é tão longa, é impossível, você é concorrente parceiro. Então, a gente tem empresas que são concorrentes, mas ao mesmo tempo a gente integra para processos seletivos. Então, acredito que essa é uma das riquezas, inclusive, desse universo HR Techs, que para a área, esse segmento, ter esse posicionamento que tem agora, é pelo trabalho de todas juntas, não foi pelo trabalho de uma única startup. E acho que tem uma oportunidade muito grande para as startups, mas também para as empresas. O que eu vejo, né, é que assim, o isolamento social que a pandemia acabou gerando, né, pela necessidade, né, acabou tracionando, tornou a digitalização uma prioridade mesmo para aquelas empresas que ainda não tinham pensado muito nisso, ou que isso talvez não se relacionasse tanto com o core. E aí acabou se expandindo para todas as áreas, né? Então não foi uma coisa só para pensando em produtos digitais, né? Mas também para a própria gestão de alguns processos, né? Exatamente, eu acho que ele vira uma necessidade, ele não é mais ele não é mais uma inovação, ele é realmente uma necessidade para as empresas. E um ponto que você trouxe que eu acho super interessante, principalmente para quem é leigo, né? Quando se fala em recursos humanos ou área de gestão de pessoas, as pessoas acham que aquilo ali é um monobloco, né? Que todo mundo ali faz tudo ao mesmo tempo e existem áreas distintas e funções distintas, sendo que uma delas, e talvez uma das mais importantes, seja recrutamento e seleção, né? Exatamente. Não, tem várias áreas, tem várias especialidades. Então, você tem as pessoas que são especialistas em atração de candidatos, no processo seletivo. Tem pessoas que estão mais trabalhando na parte interna, gestão de folha. Tem pessoas focadas em cultura, em educação corporativa. Então, é uma área que tem micro-áreas e especialidades dentro. Então, não é um segmento fácil, eu falo, é mais complexo, mas também é um segmento onde a gente vê o impacto acontecer. E isso, queria entender um pouco a influência, né, dessa atração realmente das empresas, das HR Techs, junto às grandes empresas, a influência disso no negócio, né, de vocês, o quanto isso impactou no crescimento. Para a TAC, durante 2021 foi eu poderia falar que foi um dos melhores anos, precisamente porque 2020 esse movimento aconteceu, mas os processos seletivos pararam
pela questão da pandemia, mas quando as empresas começaram a se mover um pouco, a gente começou realmente a ter uma oportunidade que nunca vimos, ou seja, nunca vimos isso. Então, essa atração das empresas, ou seja, delas verem essa necessidade, ver esse valor no que nós fazemos, foi o que nos abriu mais espaço. Então, sim, a gente tinha já soluções anos antes, mas quando a sociedade, as empresas começaram a ver o verdadeiro valor, foi aproximadamente 2021 para cá. E eu acho que isso é bem importante, porque as empresas também começou uma e a outra também já fazia, já foi virando, tipo, as empresas já que não digitalizassem, ficavam para trás. Então, acho que isso tem ajudado bastante o segmento. Sim, bem interessante, bem interessante. O que é super importante, porque ajuda também, né, a fortalecer ao fortalecer o negócio, você fortalece também o propósito, né? E aí vocês conseguem realmente gerar esse impacto positivo, né? Exatamente. Então, bem legal. E eu queria, na verdade, a gente sempre gosta de conectar, né, os entrevistados, né, as entrevistas com o propósito de cada um, porque no fundo a gente faz o que faz, não só, claro, pelos sonhos que a gente quer realizar ou pelas necessidades materiais que a gente tem, mas a gente faz muito pelo propósito, né? E aí queria conectar, entender um pouco quanto o propósito da ATAC se conecta com a sua história, com a história da Ana. Bom, eu sou colombiana, por esse sotaque carregado e um portunhol no meio das falas. Principalmente numa entrevista, a gente mesmo que pareça que não está nervosa por dentro, fica e aí sai o portunhol belamente. Eu sou colombiana, sou de Medellín, eu cresci na época da violência, a década de 80 e 90, que foi quando Medellín foi considerada uma das cidades mais perigosas e violentas do mundo. Eu cresci num bairro de alto índice de vulnerabilidade, violência e pobreza. E eu tive uma oportunidade de virada, que foi aos 10 anos, eu consegui entrar em uma escola pública, que era a melhor da cidade, e ela ficava do outro lado, na zona sul. Então, Medellín é um vale, só para as pessoas imaginarem, mas não vale como estão acostumados a ver, é um vale mesmo, as montanhas são altas. Então, à medida que os bairros, a parte central são as mais ricas e a parte sul. Quando você sobe pelas montanhas, que é a zona leste, a zona oeste, são as regiões mais pobres. Entre mais alto você ficar, são as mais violentas, que são dominadas pelos grupos de narcotráfico e grupos armados. Então, eu saí de uma dessas montanhas, de uma região bem pobre, para estudar na zona sul da cidade. E eu falo que esse foi meu momento de virada, porque sair desse espaço que tinha existiam limites aí físicos, simbólicos, ir para outro lugar onde tinha 5.000 alunos por dia, de todos os bairros da cidade e de todas as classes sociais, isso fez com que eu entendesse que eu poderia realmente ir além do que eu tinha nessa realidade. E foi tão incrível que 5 anos depois eu entrei em uma das melhores faculdades públicas da Colômbia, e precisamente por estar aí. E eu costumo falar, desde que eu estava na escola, eu fui muito consciente de que eu era privilegiada por isso, tá? Eu sempre fui muito consciente disso, e desde esse momento eu olhei para isso e eu falei que eu precisava, o que fizer da minha vida, ajudar outras pessoas também a superarem esses limites. E aí eu queria ler um conto bem rapidinho, mas é um conto do escritor uruguaio Eduardo Galeano, é do livro dos Abraços. E diz assim: o homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Não existem 2 fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento, e gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar
e quem chegar perto pega fogo. Eu gosto muito de esse conto, porque acho que ele descreve com tanta simplicidade a diversidade da nossa humanidade. Somos vários fogos, somos pessoas diferentes. E, ao mesmo tempo, desde a primeira vez que eu li esse texto, eu tinha muitas inquietações, porque eu sempre me questionei, bom, será que todas as pessoas da nossa sociedade conseguem brilhar? Quantas dessas pessoas, pelas circunstâncias em que elas nasceram, às vezes elas meio conseguiram acender seu fogo e se manter assim lutando, mas nunca conseguiram brilhar com todo esse potencial. Isso foi uma inquietação muito forte. E, para mim, eu acho que para mim, sempre vai ser importante ter essa inquietação. Ou seja, pensar como que a gente consegue que as pessoas consigam brilhar e mostrar todos os seus talentos. E eu acredito que ataque é uma dessas formas com que a gente pode ajudar a que as pessoas revelem quem elas são e consigam contribuir para o mundo como elas são. Porque a gente perde muitas pessoas com talentos enormes que por circunstâncias elas não conseguem chegar. E se eu conseguir chegar, muitas pessoas poderiam chegar e mostrar esse talento para a nossa sociedade. Sim, muito bonito. Super agradeço assim, a reflexão, porque eu acho que quando a gente se depara com uma reflexão como essa, né, eu acho que a gente ganha tanto e traz algo que vai além do episódio que a gente está gravando aqui. Eu acho que vai para a vida toda, né? Eu acho bem interessante. E essas fogueiras que o Eduardo Galeano traz, eu acho que esse brilho é uma metáfora muito próxima da interessância, né? Eu acho que tem uma ligação muito forte com esse conceito que vocês trazem. Exatamente, acho que por isso que eu amo, por isso que eu amo esse conto, e acho que por isso que eu acredito tanto no Ataque. Quando começamos a empreender Ataque, eu vi que estava esse conto que me marcou tanto lá atrás, estava fazendo ainda mais sentido na atualidade. Então, que a gente consiga revelar, todo mundo consiga revelar sua interessância e mostrar esses talentos para o mundo. Agora, pegando um pouco esse gancho da interessância, né, queria entender um pouco dessa transição da Ana para se tornar uma empreendedora, né? Eu acho que esse é o primeiro episódio do Open Up que a gente recebe uma mulher colombiana e empreendedora, né? E aí queria trazer esse aspecto de como é que foi feita essa transição. Foi para revelar também a sua interessância? Foi para revelar, mas acho que a interessância foi se revelando para esse lado. Eu acho que essas inquietações que eu tive desde sempre me mostraram que eu não ia trabalhar em uma empresa tradicional, eu não ia fazer atividades tradicionais. Eu sempre tive uma inquietação de o que eu fizesse precisava gerar um impacto. E aqui não vamos romantizar impacto, nossa, eu estou gerando... Mas que o que eu fizesse, eu entendesse o que é além do que eu entrego. Eu entrego um produto, uma solução que vai além disso. Que isso é muito, muito, muito incrível, inclusive a empresa de impacto, a teoria da mudança nos mostra isso, que é uma metodologia para instituições de impacto social, que inclusive a Artemisia aqui no Brasil é muito forte nisso, que a teoria da mudança te mostra o que você entrega, qual é o valor que você entrega, mas além disso, qual é o impacto que você gera. Então, eu acho que eu sempre tive essa inquietação. Eu trabalhei na prefeitura de Medellín, na época da transformação social de Medellín, com organizações não governamentais. Aqui no Brasil, eu trabalhei com universo digital, mas logo já trabalhei com projetos, por exemplo, Natura Ecos e sustentabilidade. Eu acho que essa vontade de trabalhar com propósito não me deixava. Eu tentava fazer algo diferente, mais tradicional, e ele me voltava. E quando o Renato e a Denise, que são os meus sócios, chegaram com Ataque, eu estava realmente num momento em que eu já tinha muita clareza de que o universo digital era uma das minhas ferramentas. Eu tinha vindo de todo esse histórico de comunicação para o desenvolvimento social, que é uma área muito forte na América Latina, e aqui eu percebi o quanto a internet a internet e as ferramentas digitais eram o melhor meio mesmo para a gente causar, escalar. Porque, gente, qualquer projeto que você fazer presencialmente, você tem poucas pessoas impactadas, mas a internet, as redes sociais, as plataformas digitais nos ajudam a aumentar muito o nosso impacto. Então, já quando eu estava começando, fui entendendo esse caminho,
Eu sabia que era por aí. Mas quando veio a ideia da TAC, eu acho que aí eu entendi que esse era o meu propósito a longo prazo. Assim, que era por muitos anos que eu ia conseguir atingir. E eu acho assim, eu acho que essa inquietação é muito necessária para as pessoas, independente de serem empreendedoras, tá? Eu acho que tem também o conceito de intraempreendedorismo. Então, eu acho que a inquietação precisa estar sempre com todos nós, independente se a gente tem coragem, não só coragem, mas estrutura emocional, porque empreender não é fácil, é outro tipo de experiência, e que eu acho que não é nem só os corajosos vão conseguir, porque eu acho que cada um de nós somos diferentes, temos perfis diferentes, mas se é dentro de uma estrutura maior, você conseguir dentro inovar, mostrar alternativas, testar caminhos diferentes. Eu acho que essa é a beleza também de empreender, que a gente consiga pensar nos problemas da sociedade e entregar soluções, mas isso também você pode fazer dentro de uma empresa. Então, esse foi um pouco da minha jornada e eu acho que hoje em dia, quando olho em retrospectiva para a minha história, para mim não faria sentido outro caminho do que esse que me trouxe até empreender na TAC. Nossa, muito bom, muito bom. E que seja um exemplo legal para quem quer revelar a própria interessância para o meio do empreendedorismo e que é preciso coragem, mas é possível, né? É possível fazer. É possível e tem muitas ferramentas, tem muitas organizações que apoiam aqui no Brasil. Isso é incrível no país. Como eu comentei, tem a Artemisia, que é uma organização que trabalha com empreendedores de impacto social. Mas a gente tem outras instituições aqui que apoiam. Nós, inclusive, nossa história é pautada por várias acelerações, que participaram várias organizações. E isso tem sido fundamental também nesse processo. Então, se pudesse dar uma dica, se você tem coragem de empreender e o que te move, porque isso é importante, tem que te mover, o primeiro passo é se conectar com pessoas, procurar outras pessoas, aprender com outras pessoas. Essa história de que empreender é uma jornada solitária, isso não é verdade, gente. Se você não troca com o outro, se você não tem essa conexão, você não vai conseguir evoluir. Bem interessante, muito, muito importante essa mensagem e a conversa estava ótima, a gente vai chegando perto do final, mas queria que você deixasse o site da TAC, como é que as empresas podem contactar vocês de alguma maneira e aí desenvolver novas parcerias. Claro, bom, nosso site é tac.com.br, também nosso aplicativo é app.tac.com.br, nosso aplicativo é totalmente gratuito, então, você está procurando emprego, entre no nosso aplicativo, e empresas, se você se conecta com esse propósito, com que nós acreditamos, tenho certeza que a gente consegue fazer projetos incríveis com resultados que não só vai gerar impacto para suas equipes, mas também para a sociedade. Legal, super obrigado, foi super bacana a nossa conversa aqui, fiquei bem feliz realmente, e como eu disse, né, é uma honra por tudo aquilo que a gente conversou aqui e por essa questão do impacto positivo, de ajudar as pessoas a revelarem a sua interessância. Então, super obrigado, Ana. Eu que agradeço, Daniel, foi um prazer, e qualquer coisa estou aqui à disposição. Legal. Obrigado para você também que assistiu, deixe seu like, se inscreva no canal e esse foi mais um episódio do Open Up Sessions e a gente volta com certeza numa próxima edição aí com mais assuntos interessantes aí sobre inovação e sustentabilidade. Muito obrigado.